Vamos lá, Ju. Pois é, a Magazine adora, né, falar de futebol, mas adora também falar de outros esportes, dar espaço para outros esportes. Então, seja bem-vindo, Carlos Martini Filho, também conhecido como Magrão, que é o presidente da Confederação Brasileira de Bumerangue, Magrão. Se Deus quiser, vai ser confederação. Por enquanto é federação. Não, federação. Boa então, noite. Perdão, boa noite. Obrigada, viu, por Imagina. participar aqui do nosso Magazine, explicar um pouquinho desse esporte pra gente. Tão diferente. Enquanto o Magrão não entrava no ar, gente, ele ficava jogando aqui os bumerangues e ele rodava. Olha aqui, olha! E o Maurício. Que eu quase arrancou meu topete. Maurício e a Bárbara. Já pensou se pega no tupete do Maurício? Quase arrancou meu topete. Faz um positivo aqui. Segura na pontinha. Agora a aula de Agora é minha bumerangue, vez. olha. Pra frente, em pé. Vai lá. Deixa eu Vamos dar tá ver. aqui. Isso. Vai lá. Vai, 1, 2 Maurício. e... Só pegar, ó. Funciona? É bom. Muito legal, né? Como é que Bárbara, conta nada pra pessoal, gente, hein? Magrão? Primeiro que você tem um bumerangue de todas as cores, todos os tipos. Então, vou contar um pouquinho do que acontece com o bumerangue. Todo mundo conhece isso aqui como um bumerangue tradicional, né? É lindo, todo colorido, né? Então, a história do bumerangue começou há 23 mil anos atrás. Mil anos? 23 mil anos. Estão falando aí de um bumerangue de osso de mamute. Não acredito. Foi encontrado na Polônia e o pessoal conseguiu determinar lá de 23 mil anos. Ele foi encontrado no túmulo do Tutankhamon também, em Torino, na Itália. Existe lá uma múmia que tem lá vários bumerangues. Então você imagina há 23 mil anos alguém dominar a técnica do voo. Há 2 mil anos já é uma loucura, imagine lá para trás. Tá? Primeiro ele tinha a característica de não retorno. O bumerangue ele não era para voltar. Mais tarde ele ganhou essa característica de retorno. E o interessante é que isso aqui é o tataravô do avião. É verdade. Porque ele tem um perfil aerodinâmico, sem isso ele não voa, tá? E hoje em dia os bumerangues mais modernos, por exemplo, como esse aqui, nós temos bumerangues para destro e para canhoto. Tá, então a gente vai começar a mostrar as variações disso. Esse bumerangue, a partir desse aqui foram criados outros modelos. Tá, desculpa só te interromper. Esse de 23 mil anos que você falou era desse formato mesmo? Não, é um bumerangue mais aberto, feito de uma presa de mamute. Mais aberto assim, então. Isso, mais Mas aberto. também duas hastes só. Sempre duas asas. O bumerangue ele começou a ganhar essa característica diferente de outras asas, de mais asas, a partir da década de 90. Olha. No início da década de 90 começaram a se utilizar alguns bumerangues em competições internacionais de 3 pontas, tá? Até então só se usava bumerangues assim. Então a gente vai começar a olhar a história. Ninguém nunca pesquisou sobre bumerangue. E nós tínhamos lá o Santos Dumont, que desenvolveu o avião, só que ele nunca se ateve a observar o voo do bumerangue. É verdade. Que o bumerangue tem tudo a ver com a aviação. Por exemplo, esse bumeranguezinho aqui a gente consegue mostrar como é que um helicóptero funciona. Nós temos 3 comandos no helicóptero cíclico, que ele vai fazer o rotor principal, fazer todos os movimentos. Enquanto você está explicando, a gente está vendo as imagens aí, Magrão. Ah, tá. Esse é um vídeo que a gente fez há algum tempo atrás aí para mostrar um outro bumerangue que depois eu vou mostrar para vocês aqui. Tá. Então, o pedal, o piloto vai dar o pedal para corrigir Gira. a cauda do helicóptero e o coletivo, onde ele acelera. E quando ele acelera, ele faz a asa do helicóptero fazer esse movimento. Quando ele faz isso, o que acontece? O helicóptero sobe. Então o rotor faz esse movimento aqui, ele sobe. Olha aqui, ó. O bumerangue vai levantar voo. Se eu fizer este movimento, o helicóptero vai pousar. Cuidado aí. Olha aí. Cuidado. Ele voa baixinho, tá? Se nós conseguirmos torcer o bumerangue... Hoje, qual que é o bumerangue de competição? É esse com 3 asas, esse. E o interessante destes bumerangues hoje, que eles são feitos... De qual é esse material aí? Isso aqui é polipropileno, isso aqui é ABS, e isso aqui é polipropileno. A partir deste modelo, nós criamos outros modelos. Tá? Então, nós temos um bumerangue para velocidade, que o recorde mundial é 14 segundos e 36, 5 arremessos e 5 pegadas. Ao contrário desse, nós temos esse bumerangue que é muito interessante, que é o modelo chamado MTA, mais tempo no ar. Nós tivemos um campeonato... Aquele americano que eu conheci outro dia lá no parque. Tem uma história bem interessante. O Gary Bromberg esteve aqui no Brasil no campeonato, no circuito nacional que nós estamos realizando aqui no Brasil. E ele contou uma história. Ele estava em Ohio e lançou um bumerangue. Esse bumerangue simplesmente desapareceu. Numa competição? Não. Não. Estava jogando. E alguns dias depois, uma pessoa estava no supermercado e na Pensilvânia, 175 milhas, mais de 300 quilômetros de distância. E a pessoa leu
no bumerangue estava escrito o nome dele, ligou. Olha, achei uma peça aqui, está seu nome e telefone. Falou, onde é que você está? Estou na Pensilvânia, estou em Ohio, joguei esse bumerangue em Ohio. Eu não acredito. Mas ele tem. Isso entrou pro livro? Não, porque ninguém consegue comprovar essa tem que história. provar, né, Tá? isso, né? O recorde mundial desse modelo de bumerangue é 17 minutos de voo. No Parque do Povo, nós realizamos um campeonato. Aqui em São Paulo. Isso. Um amigo nosso jogou do meio do gramado, esse bumerangue ficou mais de 5 minutos voando próximo ao campo e foi embora e desapareceu. Desapareceu, 5 minutos. 5 minutos, mais de 5 E o minutos. recorde é 16. 17 minutos. É muita 17 coisa. minutos. É uma loucura, vocês É não uma têm loucura. noção. Como é que uma pecinha dessa, né? Que ela entra na corrente, lá nas correntes de ar. Ele pega e uma tal. camada de ar ascendente, uma térmica, e fica A voando. térmica. Isso. E o interessante é que nós temos... Que é o processo da asa delta, mesmo processo do Exatamente, parapente, o né? planador, Pega a parapente. térmica e fica sobrevoando. Exatamente. E este bumerangue ele é muito leve. Hoje se utiliza fibra de carbono. Até Quantos gramas? esse aqui 17, 18 gramas. Tem bumerangue até de 14, mas não é tão importante Peso. o peso. É importante, a menos de 20 gramas seria o ideal. Mas o ideal é o perfil dele, o balanceamento dele. Se a gente for observar, aqui tem um chumbo. Aham. Ah, tá. Você dá Tá? uma... Tem um chumbinho, uma tunada no bumerangue, então a gente tem que regular. A mesma coisa E acontece... todos esses são de competição. Só que Esses aqui fica não, mais né? tempo no ar, né? Esses não, mas Esses não. uma coisa interessante, o que aconteceu hoje, né? Por que essa variação tão grande? Antigamente só se usava bumerangue de madeira. Os bumerangues de madeira a gente fica meio engessado com ele, porque eu não posso regular, né? Por exemplo, eu sou destro, eu vou ter que atirar só esse bumerangue de destro. Ou então fazer um bumerangue específico para canhoto. Por quê? Ele tem um perfil aerodinâmico. Borda de ataque e borda de fuga. Quando eu arremesso, esse bumerangue ele gira, pega a asa traseira, levanta e ele começa a avançar e através do efeito giroscópico ele volta. Tá? O que acontece? Hoje em dia nós temos bumerangues ambidestros, ou seja, eu tenho um bumerangue para destro e para canhoto. Por quê? Eu consigo regular esse bumerangue. Tá. Então quando eu torço a asa dele, eu faço que ele vire para destro. Se eu torcer, ou melhor, acelerando a moto, ele é destro. Se eu desacelerar, ele é canhoto. Legal. Então, com um único modelo, eu consigo fazer com as duas mãos. E a gente tem competição no Brasil, no mundo. Como é que é o esporte? Hoje está acontecendo o Campeonato Mundial na Itália. Na Nós temos uma Itália. equipe do Brasil, inclusive, representando o nosso país lá na Itália.